Como todos sabem, e repeti inúmeras vezes ao longo desse ano e nas transmissões que já fiz, terça-feira, já sabemos isso desde 14 de outubro do ano passado, quando então a empresa Ernest Young pediu a dilação de prazo para a entrega da perícia. Não é? Então ela pediu o prazo, a dilação, porque entendeu a complexidade e não teve tempo de concluir. Ok? Eu vou falar um pouquinho também, né, a respeito da questão dos Estados Unidos. Mas o que importa para nós, o nosso foco, é aquilo que está muito próximo, finalmente. Naquela oportunidade, Ernest Young pediu dilação de prazo, mais 120 dias, e foi concedido. Foi concedido. Ok? E esse prazo se encerra nessa semana, se não me falha a memória, quarta-feira, vou, digamos, ter certeza disso, exato, quarta-feira agora, se encerra o prazo para a entrega dessa perícia. Bom, existem duas situações, a entrega e a não entrega. Existem as duas possibilidades. Bom, se caso a empresa Ernest Young ainda não conseguiu, caso ela ainda não conseguiu concluir todas as análises do modelo de negócio, dos arquivos que foram fornecidos para ela, pela empresa, né, através de um HD virtual, que a gente já viu em várias publicações. Se não conseguiu concluir isso, essa análise, e fazer o seu laudo, né, infelizmente não confio nesse laudo, mas enfim, se ela não conseguir fazer isso, ela vai sim pedir mais prazo. Ela pode? Pode. Se a juíza vai conceder ou não vai conceder, isso é uma outra história. Mas ela pode pedir. Ok? Segundo ponto, havendo a entrega, saindo esse laudo, aí a juíza estará pronta, ela estará com todos os elementos necessários para que ela possa tomar finalmente uma decisão e prolatar, e divulgar, e determinar uma sentença. Então, nesse sentido, pessoal, só existem essas duas possibilidades. Okay? Esse é o prognóstico possível, a entrega e a não entrega dessa perícia. Se não entregar e eu pedir prazo, qual prazo pode pedir? 30, pode pedir mais 60 dias, pode pedir 90, mais 120, quem sabe? É possível? Perfeitamente possível. Se vai ou não, vamos aguardar. Tá certo? Aí não há sentença, não haverá nada, vamos ter que esperar esse novo prazo para que finalmente essa perícia chegue em mãos. Segundo ponto, não é? O segundo ponto, que é, havendo a entrega, ela terá a perícia com o resultado, repito que eu não confio e não acho que seja positivo, que não acho que será positivo, tá certo? Então, mas isso tudo será discutido, ok, pessoal? Isso aí já abordamos aqui essas possibilidades. Havendo a entrega dessa perícia, ela vai analisar, vai ler na íntegra, muito provavelmente, essa perícia, vai se reunir com pessoas que entendam do assunto, que vai explicar para ela o que é, o que não é, para que ela possa finalmente determinar, sentenciar contra ou a favor da empresa. Nesse sentido, tendo em mente que muito provavelmente essa perícia não será favorável, evidentemente que pode muito bem ela condenar a empresa em primeiro grau, a primeira sentença jurídica, a primeira sentença jurídica de mérito, né? Ou seja, aquela que determina o núcleo da razão, da ação, perdão, o núcleo da ação, que é o mérito, e aí finalmente vai sair a primeira sentença contra ou a favor. Né? Mas a meu juízo, sinceramente, o desdobramento possível, isso pouco importa. Se nesse momento será contra ou a favor. Claro que se for a favor, melhor. Mas no sentido, sendo contra ou a favor, vamos imaginar que for a favor no primeiro caso. Se for a favor da empresa, tá? Se for a favor da empresa, evidentemente e automaticamente, quase, o Ministério Público vai entrar com uma apelação da sentença. E pode pedir, inclusive, liminarmente, para que a empresa volte a ser bloqueada. Porque se ela for inocentada pela juíza, evidentemente que cai liminar, a empresa, entre aspas, estaria apta a voltar ao trabalho imediatamente. Só que existe um prazo para que o Ministério Público apele da sentença. Ok? Ele pode apelar da sentença.
Pode não, vai. Ele vai apelar. Em apelando, ela pode solicitar, ou melhor, o Ministério Público, né, não quero falar da promotora em si, porque isso pouco importa, mas o Ministério Público, evidentemente, vai pedir que a empresa volte a ser bloqueada, que ela permaneça do jeito que estava até julgamento de segunda instância. E olha, eu sinceramente eu acho que vai ser muito provável que, se a empresa for inocentada em primeiro grau, que ela seja novamente bloqueada em segundo grau. Eu acho que o juiz, o desembargador ou a desembargadora, né, que no caso, por atração, né, por prevenção, como se chama em juridiquês, então vai haver uma atração jurídica para a segunda Câmara Civil lá segunda Câmara Civil lá do Acre, não é? Que estava sob a responsabilidade no início do evangelista, não é? Todos se recordam do Salomão Evangelista, se não me falha a memória, e depois ele saiu e foi para uma câmara criminal, sei lá o quê, foi deslocado, e entrou a esposa de um outro desembargador da primeira câmara, que é acho que é Regina Ferrari, alguma coisa assim, eu sei que o sobrenome é Ferrari. Pois bem, então essa que foi justamente aquela mesma desembargadora que inverteu o ônus da prova, né, corretamente, é verdade, e transmitiu para o Ministério Público a obrigatoriedade de provar que a empresa é pirâmide. Não é? Então inverteu. Só que aí, por isso que a Ernst Young está aí nos autos, fazendo essa perícia, enfim, aliás, pago com dinheiro da empresa, diga-se de passagem, porque o Carlos Costa se prontificou, porque senão era o Estado paupérrimo e depenar do Estado do Acre que iria ter que arcar ainda com esse custo. Né? Você imagina, porque com uma ação estadual, já viu a justiça estadual, e aí é o Estado em si, né, o Estado do Acre, da federação ali, que ia bancar aí esses, acho que foram 2 milhões, alguma coisa assim, 2 milhões e meio, que foi pedido pela perícia e houve a concordância da juíza. Não é? Então, vejam vocês o grau de complexidade de tudo isso. Pois bem, aí voltaria, por isso que eu falo, aí voltaria o bloqueio na empresa, naquele cenário que eu estou pintando agora. Só que o que é importante agora, nesse momento, o que é importante, ainda que libere tudo, não tem como a empresa retomar o que já estava. Já falei disso a semana passada e repito agora. É impossível. E mexer em arrancar os servidores, tudo. Está tudo nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos foi tirado, do Brasil foi tirado, está parte na mão da Polícia Federal, outra parte com a juíza. Não tem como você restaurar isso. Então, o que está lá, não tem o que fazer. Então, teria que recomeçar tudo do zero. Mas o importante, que é o que eu falei na transmissão passada, é a devolução. Não é essa a razão do Ministério Público? Tá certo? Não caiu a relação consumerista, não há relação de consumo. Sobrou o quê? Qual o fundamento jurisdicional ou jurídico que restou? Direito coletivo e difuso. Pois bem, se restou isso, qual é o núcleo desse pedido? É proteger as pessoas de prejuízo, não é isso? Não é isso que alega a promotora? Ué, que prejuízo? É o prejuízo da pessoa ter entrado na empresa. Então, devolva o dinheiro da empresa. Agora, a limitação de entendimento que existe por parte do Ministério Público, de propósito, é óbvio, é algo assim que é acachapante. É assim, estonteante e ridículo, beira o ridículo. Por quê? Porque ela queria fazer um TAC, por isso que muita gente, por que não fez aquele TAC? Porque não dava. Queria que devolvesse o dinheiro de todas as pessoas que entraram na empresa desde quando ela foi inaugurada. Então o sujeito entrou lá, por exemplo, um divulgador que fez fama, ganhou 5 milhões de reais. Aí vai devolver para o cara a AD Family que ele entrou. Imagina, tem que devolver para as pessoas que não recuperaram. Simples assim. Quem recuperou, recuperou, meu amigo. Só que você vê a limitação dessas pessoas. Mas não é uma limitação que eles não sabem. Ela é proposital para inviabilizar. Aí fala, tá vendo? Eu quis fazer o TAC, eles não quiseram. Claro, não tem que fazer mesmo. E ainda assumir uma culpa que não existe. Teria que assumir que é crime, ó, você tem que assumir e a gente devolve o dinheiro. Como assim assumir? Assumir o quê? Então, é isso que é importante nesse momento, é a devolução dos valores. Devolver o dinheiro das pessoas.
daqueles que entraram e não recuperaram. Qual é a dificuldade? Devolvam os valores. E eu espero que, sinceramente, independente de culpado ou inocente, isso pouco importa nesse instante, é que a juíza tenha o bom senso de determinar. Se ela disser, ó, a empresa é inocente, mas devolve os valores. A empresa é culpada, mas devolve os valores imediatamente. Chega, 1 ano e meio, passou de 1 ano e meio já. Até ela soltar essa sentença, que provavelmente vai ser no meio do ano, gente, são 2 anos de paralisação. Devolva o dinheiro das pessoas. Simples. Não é? Bom, o outro prognóstico é que se a empresa for condenada, é óbvio e automático que a empresa vai apelar da sentença. Bom, ela sendo condenada, aí vão ver os termos da condenação. Provavelmente a juíza vai determinar a extinção da empresa, vai acusar a empresa e vai determinar que o que sobrar de dinheiro, né, vai ser o primeiro caso na história de pirâmide financeira em que você pega aquele ativo que está congelado, aí você devolve para as pessoas que não recuperaram e sobra uma grana. É a primeira pirâmide financeira no mundo que faz isso. Ok? E veja, verdade seja dita aqui, esse valor que está bloqueado no Brasil, ainda que haja alguma obrigatoriedade com a Telex Free americana, ela pertence a impactos. Se houver royalties, alguma coisa, esse valor pertence a impactos. A relação contratual entre as duas empresas, isso não entra no mérito dessa questão. Então, por exemplo, tinha desses 650 milhões que foram lá bloqueados, é um pouco mais, e hoje deve estar muito mais, né, o valor. Desses daí, 200 milhões é da Telex Free americana. Ok? Isso não é momento de se discutir agora, porque está sob o domínio da Impactos, é da Impactos. Se não cumprir o contrato, isso é algo para se discutir em outra instância, em outro momento, em outro fórum. Não é lá no âmbito da ação civil pública. Agora, o fato é, a empresa entregou a relação dos advogadores que não recuperaram seus valores, e é só devolver, deu aproximadamente 250 milhões. Carlos Costa fez um boletim a respeito disso, e deu em agosto, se não me falha a memória, então é só devolver os 250 e vai sobrar um caminhão de dinheiro.